Shalom, shalom, tudo bem com você? Estamos aí iniciando agora o estudo da porção Vairá, parte um, né? Eu pretendo fazer a parte 2 e a parte 3, se assim for possível, mas quero definir hoje com vocês um tema a respeito da realidade, né? O que é realidade? O que é realmente verdade nisso tudo em que nós vivemos neste mundo? Porque estamos chegando a dias difíceis, muito difíceis. Meu nome é Gleice Nascimento e eu quero perguntar a você esta noite, ou seja, sei lá qual horário que você vai ver este vídeo, qual dia, qual ano, não sei, mas eu quero compartilhar com você. Existe dentro de uma teologia grega o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, que é uma história narrada por Platão em sua obra A República. Trata-se de um diálogo travado entre Glauco e Sócrates, em que ele conta uma história a Glauco para falar a respeito do conhecimento, do entendimento humano. Sócrates diz a Glauco para que ele imagine uma espécie de caverna subterrânea, onde os homens vivessem ali prisioneiros desde sempre. Nessa caverna existe uma parede e uma luz por trás, né? Traz ali um reflexo de uma como se fossem sombras de pessoas, projeções distorcidas, onde passam outras pessoas carregando coisas ali por frente. Não existe, na verdade, uma barreira, não existe, na verdade, uma separação entre os mundos, mas os homens estão presos ali. E eles só conseguem ver, né, o mundo de forma, do outro lado, o mundo de forma distorcida. Continuando, né, Sócrates fala para Glauco imaginar que um dia o prisioneiro foi liberto. Então ele sai da caverna e teve um primeiro contato com a luz solar e que essa luz ofuscou a sua visão, o que gerou para ele um grande incômodo. Porém, depois que ele se acostumou com a luz, ele pôde observar toda a natureza, tudo que havia em volta, né? Coisas que ele não podia imaginar enquanto era prisioneiro. Então, um primeiro impulso, o prisioneiro liberto poderia tentar retornar para a caverna para libertar os seus companheiros. Imaginando as possibilidades, ele poderia até ser morto pelos colegas. Afinal de contas, contar as coisas que ele viu, né, eles imaginariam que ele é louco. Essa metáfora é utilizada por Platão para explicar a hierarquia dos conhecimentos e como essa hierarquia está relacionada com a política. Ou seja, tem coisas que você até sabe, mas você não pode falar para os outros, a não ser que você esteja disposto a morrer para que alguém abra os olhos para poder ver. Nem todos estão dispostos a serem livres. Nem todos estão dispostos a sair da escravidão. Você lembra do filme Matrix? Existiam duas pílulas, a azul e a vermelha. Observe que, muitas vezes, existia ali no filme uma luta interna. Será que eu quero realmente sair da realidade ao qual eu estou acostumada?
Será que eu quero sair da matriz? Né, da Matrix, do gosto da comida. Isso no primeiro filme da trilogia. E ele sente falta dos alimentos, de poder saber que. Ele sabe que aquilo ali não é real, mas ele sente falta. E isso tem muito a ver com a saída do povo de Israel do Egito. Entenda que quando Hashem diz, eu vou libertar vocês com mão estendida, com braço forte, ele está dizendo, eu vou destruir esses deuses, todas essas potências que permitem a você ser escravo, eu vou estar destruindo, eu vou estar mostrando para você a realidade. Isso não aconteceu nos nossos dias, isso ainda irá acontecer. Aconteceu ao povo de Israel no sentido bem mínimo, pequeno, irá acontecer no final dos dias de forma geral, né? Monstruosa, vamos dizer assim, grande. E o que é que isso tem a ver com a porção Vaerá? Olha só, e apareci, o Eterno se revela, ele que sempre está oculto, de certa forma. Por quê? Iremos depois estudar alguns 6 conceitos, 6 palavras, 6 conceitos dentro da Torá, para que possamos compreender um pouco sobre esta questão. Mas, veja, o nome dentro da nossa sociedade, ele não quer dizer nada mais, nada menos do que uma identificação. Só para que, se chamar menina, não apareça todas as meninas do mundo. E se chamar menino, não apareça todos os meninos do mundo. Né? Ou seja, o nome ele te identifica. E além do nome, ainda ficou sendo necessário o sobrenome, o segundo sobrenome, e daí por diante. Bem, na Torá, dentro de toda a escritura, na verdade, o nome ele está ligado ao propósito. Aquilo que o ser humano veio a realizar tem a ver com o caminho que ele vai estar seguindo, que ele estava seguindo desde o momento em que ele nasceu, né? E o sinal daquilo que é mais forte e potente na vida dele. No caso do Todo-Poderoso, não existe, as pessoas estão muito presas a esse conceito, porque é um conceito humano. E as pessoas querem que a espiritualidade seja igual à forma humana. Não é. Tudo que nós vemos aqui é como sombra. Não é a realidade. É apenas uma sombra distorcida da realidade. Até a Torá, ela é revestida, até a escritura sagrada, toda ela é revestida com vestes humanas, com palavras humanas, com acontecimentos humanos, para que você possamos ter um entendimento, uma compreensão. Porque se a Torá ela falasse de coisas espirituais, na linguagem espiritual, provavelmente, quem seria capaz de compreender? Ninguém. Por quê? Porque seus olhos humanos nunca foram capazes de ver. Portanto, você não tem como ter uma compreensão. Mas Hashem, por amor, ele traz todos estes conceitos espirituais e traz toda essa base espiritual para você, para mim, revelado de uma forma humana, com história humana, com pessoas humanas, que são chamadas, inclusive, dentro da sabedoria judaica, de Merkavá, ou seja, são pessoas que transportam uma revelação de Hashem. Observe, quando Hashem vai, tem uma porção no capítulo 18 de Gênesis, Bereshit, que é chamado Vaierá. E apareceu, isso porque ali é no caso, o locutor narrando a história. Vaierá e apareci, ou seja, Hashem está contando da sua
própria revelação. É ele falando. Então, tanto que a palavra vaierá e vaierri tem a mesma raiz, raiz 1. Vaierá, vaierá, o vav, Yud, o resh e o aleph, tem um valor numérico de 217, 2 mais 1 mais 7, 10. Vaerá, vav, aleph, resh e aleph, tem um valor numérico de 208. 2 mais 8, 10, raiz 1. Todos os dois têm uma raiz 1. Então, o que muda nisso é que agora a Hashem está falando da sua própria revelação. Ele está dizendo, ele está manifestando como ele está aqui se identificando, como ele irá se revelar na redenção do povo de Israel. E ele vai contar exatamente a esse respeito, que até então ele havia se revelado ao povo de Israel como, vamos aqui ao Êxodo, vou subir aqui um pouco, tá? Êxodo capítulo 3 é a porção passada, tá? De Shemot. E no verso 3:14 diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Vaiomer Elohim el Moshe Erie Asher Erie. Eu sou o que sou. E esta frase, ela é dita como lida nos 3 níveis. Eu fui o que fui, eu sou o que sou e eu serei o que serei. Porque está ligado ao tetagrama, né? Ao tetagrama. E aí, ele vai dizer mais, né? Ele vai dizer mais. Vaiomer ko tomar você, e você vai, e ele disse para Moshe, e você dessa maneira irá contar para Levinei Israel, para os filhos de Israel. Eu sou Erie, ou eu serei, porque nesse caso esse Erie quer dizer eu serei, porque ainda não aconteceu o fato. O recado é que ele irá fazer com que o povo de Israel venha a sair do Egito. Então, neste momento, ele está dizendo, eu serei, não é eu sou. Eu serei, né? Shilachani Aleichem, né? Ou seja, no caso, eu serei, me enviou para vocês, né? Por quê? Porque a promessa é, ele me enviou para que ele possa agir através de mim para tirar vocês aí do Egito. E ele vai continuar falando, e disse mais a Moisés, né? Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Qual? Eu serei o que serei, eu sou o que sou, né? E eu fui o que fui. Né? Eu sou aquele que faço, que realizo. Não existe outro que faz. Né? E ele traz essa mensagem para Moshe, para que ele transmita para o povo de Israel. E nós precisamos ter essa compreensão dentro de nós, dentro da nossa mente, que dentro desses conceitos que existem dentro da Torá,
a respeito de Hashem. Nós encontramos também lá em Deuteronômio, vou abrir aqui o livro Deuteronômio. Olha só como é fácil utilizar esse site. Deuteronômio, capítulo 4, no verso 35. Olha só. A ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. No hebraico, Atá Aheretá Ladaat Ki Hashem Hu Ale Aha Elohim Ein Od Mi Levador, né? Porque para vocês, para vocês, né, foi revelado, foi mostrado, né, para entendimento, porque para vocês foi mostrado que Hashem fez uma revelação no Sinai, né? Esse discurso Moshe está fazendo antes daquela geração que iria entrar na terra depois dos 40 anos no deserto. Então essa geração teve essa revelação de Hashem. Para quê? Para que ele tivesse entendimento que Hashem, o Udirre, Vaverre, como você pode perceber, o tetagrama, ele é o Deus, ele é Ha-Elohim, o Criador de todas as coisas. E Ein, esse Ein quer dizer nada, não existe, não tem nada. Nada é além, separado, mi levador. Não existe nada que seja, fora mim, separado. Não existe outro santo como Hashem. Não existe outro como Hashem. Então ele está dizendo para o povo de Israel, olha, isso aqui vai servir para você. Moshe está falando. Você recebeu essa revelação. Não tem como você errar. Não tem como você dizer que existe outro Deus. É bom. Eu não tinha colocado aqui para você, mas aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 4, verso 35. E é bom que essa palavra, em, od, milevador, esteja bem gravado dentro de nós. Não existe outro separado, não existe outro. Tudo é Hashem. Tudo é Hashem. O Shlomo, o filho do rei David, em Eclesiastes, capítulo 1, no verso 2, ele fala que tudo é vaidade, vaidades das vaidades. E ele vai relatar isso por causa de toda a experiência, das vivências que ele tem, né, debaixo do céu. E ele vai dizer que ele pesquisou, ele olhou, ele observou. E ele viu que tudo era vaidade. Por quê? Porque não existe nada fora Hashem. Tudo é Hashem. Todas as forças, tudo que você conhece, tudo que você vê, existe por causa de Hashem. Todo esse sistema, todas essas coisas, tudo está dentro dele. Ele é o Makom. Quando nós falamos isso, às vezes os religiosos não compreendem, mas é a mais pura verdade. Tudo foi criado por ele e para ele. Dentro desses conceitos, né, de mundos ensinados pela Kabbalah que quer dizer recebimento, e este recebimento está ligado à questão da espiritualidade da Torá, porque até a escritura sagrada, ela é revestida de vestes humanas, né, para que o ser humano possa compreender as coisas espirituais, como
em outros momentos já estudamos a esse respeito, porque não teríamos como compreender, né, as coisas espirituais com as limitações que nós temos. Nós não conseguimos ver. Igualmente como no mito da caverna, né? O mundo espiritual é visto por nós de forma distorcida. A única coisa que nós temos é a escritura, essa parede de pedra, que na verdade são essas escrituras, essas palavras que nos direcionam através da espiritualidade. E tudo o mais, fora isso, é pura imaginação. São coisas que nós criamos dentro da nossa mente. Por isso que não devemos nos permitir sermos enganados. Muitas vezes, o mundo passa por um processo de engano e da mentira. É por isso que é dito que o mundo é governado e descansa, né, jaz no maligno, neste sentido. Porque se você for entender, Satã, ele foi criado para oferecer ao homem o engano, a distorção. E o papel dele neste mundo é exatamente isto, distorcer a verdade. E sempre que o ser humano estiver caminhando para a verdade, ele vai tentar de todas as formas distorcer essa verdade. Tudo que impede você de conhecer Hashem de verdade é uma distorção. Dentro desse conceito de Olamot, de mundos, que vem das ocultações, que é o conceito de Tzimtzum, que são as ocultações feitas por Hashem para que o mundo físico pudesse existir. É bom que a gente possa compreender que esses 4 mundos, o mundo de Atzilut, que é puro Hashem, é a revelação, uma revelação tão grande de Hashem, não é ele, mas é uma revelação de Hashem tão grande que não dá para diferenciar, não tem nada fora, não tem como haver ali a percepção de outra coisa a não ser Hashem, não tem uma outra consciência fora Hashem. Depois disso tem o mundo de Beriá. Então agora se forma uma outra consciência fora de Hashem. É um mundo onde é dito que é a Sefirá intelectual que começa a se formar. É a compreensão, né? E aí se percebe algo. É o mundo da criação. Algo fora. Quando você está tem algo dentro de você e você não sabe diferenciar. Mas quando aquilo começa a ganhar uma forma, um projeto, ele é algo fora de você, ao qual você quer fazer, trilhar, construir, mas é algo fora. É uma ideia, né? Um projeto. Assim é Beriá. Depois tem o mundo da Yetzirá, já é um mundo das emoções. Aqui temos as outras Sefirot, temos as Sefirot que são chamadas de Midot, emoções, né? E aí ele começa a ser visualizadas também em um mundo chamado mundo da formação. E depois temos o mundo de Asiá. Temos o primeiro mundo de Asiá, que é um mundo também mais elevado, o mundo da ação, mas é o mundo mais elevado, e o mundo de Asiá 2, que é o mundo em que nós vivemos, é um mundo mais rebaixado. Observe que cada mundo desse, cada Olamot, cada ocultação, tem uma revelação diferente de Hashem. E como ele tem uma ocultação, né, diferente, ele também tem uma revelação diferente. Um corpo diferente, né? Vamos dizer assim, cada pessoa, dependendo da região em que ele mora no mundo, ele tem características diferentes, de acordo com o clima, de acordo com aquilo que ele é exposto todos os dias, a forma física dele é moldada.
né? Então, a genética também é transformada pelo meio em que você vive. Então, a forma que se ganha no mundo vem de acordo com a estrutura daquilo que te cerca. Então, essas formas que nós vemos neste mundo, ela é originada por conta, né, daquilo que se vê, que se vivencia neste mundo. Observe que Deus, ele vai falar para Hashem, ele vai falar para Moshe no capítulo 3, verso 12. Disse Deus: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, eu serei, né? E como eu serei, isto vai ser um sinal para você. Qual é o sinal? Quando você voltar, retornar. Porque Hashem, no caso, não tem como falhar. Então, se tudo deu certo, se aconteceu, é porque eu estava com você. É porque eu estava com você. Mas, observe que Moshe, ele teve que tomar a pílula vermelha. Ele teve que sair da visão limitada que ele tinha. Um homem de 80 anos, saiu fugido lá do Egito. Temos o estudo passado aqui no canal. E agora ele tem que retornar para libertar um povo que não o vê como parte do povo. E ele não tem ali uma autoridade real, assim, de líder daquele povo. Mas Hashem fala para ele, e você lembra naquele momento, para que ele dê o seu cajado. E o cajado de Moshe vai se transformar não numa serpente, mas no tanim, né? Na verdade, ele se transforma ali numa serpente, desculpa, no Nahash. E aquilo tem a ver com uma serpente, né? Ele vai, a vara, o cajado de Moshe se transforma ali em uma serpente. Já o cajado de Arão, lá quando ele chega na frente de Faraó, em vez de ser o cajado de Moshe, é o de Arão que vai ser utilizado. E se transforma em Tanim, em uma serpente. Então, Hashem pega aquele cajado e diz: olha, veja, com essa autoridade, com esta autoridade, com isso que eu coloco aqui diante nas suas mãos, que você já tem em mãos, é que eu vou te exaltar e eu vou colocar você à frente desse povo. E sou eu que vou realizar essas coisas, não é você. Então, você não precisa se preocupar. O restante é tudo ilusão. Muitas vezes, o ser humano, ele tem a ilusão de que ele é que realiza as coisas. Não é. Por mais que você tenha um instrumento em mãos, Hashem é que está utilizando ele, né? Isso para aqueles que se achegam a ele para fazer o que ele quer, o propósito dele. E isso acontece várias vezes dentro das escrituras, como aconteceu também, né, com Gidom, com Gideão, a sua pequena força. Assim, eu vou libertar o povo de Israel. E agora chegamos a alguns conceitos importantes da Torá e que nós precisamos ter isso em mente. A formatação acabou falhando aqui na hora em que eu salvei o slide, mas creio que dá para você compreender. Temos aqui o conceito de ocultação, como nós já estudamos lá no livro de Deuteronômio 32:20, e eu vou
voltar aqui ao texto, vamos abrir aqui para a gente poder, no livro de Deuteronômio, e eu vou colocar aqui, aproveitando, no 32, no verso 20. Olha só. E disse: esconderei o meu rosto deles. Verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. Observe que quando Hashem ele está falando a respeito dos filhos de Israel, da perversão que os filhos de Israel ele vai vir a fazer diante dele, ele está falando que ele vai esconder o seu rosto, a sua face, a sua revelação. Não é que Hashem tenha rosto. Ele está falando que vai esconder a sua revelação. Enquanto que antes eles eram capazes de ver a revelação de Hashem, agora eles não vão poder ver. E a palavra assitirá é a palavra utilizada aqui para, né, falar de ocultação. Ricitir, é a palavra ricitir, que é ocultar, esconder, né, dissimular. Ele não vai estar revelado totalmente no momento em que o povo cair. Isso aconteceu também quando Adão cai, né? E há uma ocultação de Hashem. Ele é revestido, e depois é tirado do mundo de Beriá, do Éden, né? E ele não tem mais a revelação de Hashem. Outra palavra também que é utilizada para ocultação, como disse, é a palavra olam. Lembra que nós falamos que olamot, os mundos, né, também está relacionado à ocultação. O interessante é que quando você chega a palavra ha-olam, que é ser ocultado, ser escondido, ser dissimulado, né? Dissimulado, ou seja, é a mesma coisa, é a mesma função de esconder. Então, Hashem, esse mundo todo, ele é utilizado como se fosse uma capa. Ele está aqui para esconder Hashem. E por quê? Porque Hashem, ele quer se esconder de nós. Por que ele não se revela para nós? Porque quando ele está revelado, né, quando há uma revelação de Hashem, o ser humano ele não pode exercer a livre escolha. Não tem livre escolha. Por exemplo, os anjos, né, os malachim, eles não têm a capacidade de livre escolha entre um lado e o outro, entre morte e maldição, né? Não existe isso para eles, porque a verdade, toda a bondade de Hashem é revelada. Então, quando acontece um erro, né, é totalmente, vamos dizer assim, acontece a disciplina correspondente. Logo assim, quanto aos seres humanos, Hashem esconde a sua face. Isso é uma forma de trazer um equilíbrio. Porque imagine se nós, conscientes de Hashem, continuássemos a escolher o que é mal, né? Não existiria, não ficaria nada, não ficaria ninguém, todos seríamos destruídos, né? Viver assim para sempre, né? Ou seja, na destruição, no caos, no abandono de Hashem. Então, a ocultação de Hashem, ela de alguma forma nos protege, né? Porque eu não, apesar de eu não ver, eu procuro de todas as maneiras, com todas as minhas forças, a fazer o que é correto. E Yeshua vem a falar, né, a respeito disso antes da sua elevação.
Ele fala, né, bem-aventurado o que crê sem ver. Por quê? Porque isso aí é que está o mérito da fé, da fidelidade. Você foi fiel mesmo sem ver Hashem, mesmo sem ver a sua revelação. Outro conceito, né, que também está dentro das escrituras é o conceito de vestes, já que estamos falando do livro de Gênesis, né? Por exemplo, eu vou compartilhar aqui essa tela de Gênesis, capítulo 3. Aqui. Deixa eu achar aqui o texto. Observe que nessa primeira parte aqui fala que a serpente era a mais astuta, né, de toda as alimárias do campo, né? Olha só a palavra aqui, Arum, toda a mais astuta, Arum. Preste atenção nisso. Agora, deixa eu achar aqui. O verso 21. Aqui. E fez o Senhor Deus, né, a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Catenot or, diferente de luz, que luz é com Aleph, e aqui você vê a letra Ain, né? Or, V e Alevishem, né? E os vestiu, que vem a palavra veste de levush. Levush é vestir, é veste, vestimenta, roupa, cobertura, casca, escama, né? Então, a palavra, né, od é como se fosse pele, um couro, né, que Hashem fez. E a palavra katenot, que vem de capa, né, fez uma capa de pele e o vestiu, é o que diz o texto. E a palavra tanot, que é a raiz, é uma das raízes dessa palavra, também quer dizer contar, narrar, lamentar. É interessante que se você usar a raiz dessa palavra, como entendimento, Hashem realmente, né, passa para o homem uma nova realidade. Né? Ele veste o homem de uma pele e o coloca em uma realidade diferente. Ele agora vai ser vestido com uma pele e levado do mundo que antes era o mundo que ele estava no Éden, em Beriá, e ele vai descer para o mundo inferior. Por quê? Porque ele havia transgredido e não podia mais ficar, né, ter acesso à árvore da vida para viver da forma como ele estava. E ele precisava agora expandir essa consciência, né, para que ele pudesse compreender por que o que ele fez está errado. Por que aquela ação dele gerou tantos danos? Ele precisa ter consciência e rejeitar aquilo que ele fez por si mesmo. Diferente de ele mesmo se cobrir, como ele fez no princípio, né? Cobrindo o seu próprio erro, querendo esconder o seu próprio erro. Aquilo estava errado. Passando para
o próximo conceito de nudez. Nudez. Eiron, nudez. Estar nu, né? Isso também é o que está lá no início do livro de Gênesis. Mas eu vou... Deixa eu pegar aqui. Só um momento. Gênesis 3. Lá para o primeiro, onde nós falamos da serpente. Tá? E aí, quando você fala da palavra nudez, eiron, é a mesma palavra, só que muda o som, que agora vai ser arum, para astuto. Ou seja, a nudez e a palavra astuto, veja só muda o som, só os sinais, né, nasoréticos que mudam. Então, ao invés de eu falar eiron para nudez, eu agora falo arum para astuto. E essa palavra astuto, né, ela, que é a serpente, era a mais astuta de todas as palavras, ou seja, ela tinha é como se eu dissesse a inteligência, é algo que não fica encoberto. Eu tenho um conhecimento, eu entendo, agora eu estou entendendo. É por isso que quando fala que o homem ele estava ali nu, ele não percebia a sua nudez, ele não percebia o seu conhecimento, ele não percebia aquilo que estava acontecendo, ele não tinha a capacidade de utilizar aquilo que ele conhecia. Era uma criança, a inocência no início. Logo depois, deixa eu ver se eu acho aqui, que eles pecam. Aqui. Então foram abertos os olhos depois que eles comeram do fruto e conheceram, né, que eles estavam nus. Aqui, ó. Que eirumim hem, que eles estavam nus. A palavra de novo, ou seja, eles reconheceram a nudez, eles reconheceram a astúcia, né? Reconheceram o entendimento, né? Que eles ali fizeram uma ação, um ato para tirar vantagem. Eles tiveram ali aquela abertura. O interessante é que no livro de Mateus, no capítulo 10, verso 16, eu vou tentar colocar aqui de novo. Aqui aumenta o tempo do estudo, mas vamos tentar. Aqui você encontra, inclusive, os escritos nazarenos. Mateus 10, 16. Olha, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, né? No meio, né, de maus, no meio de mal. Por quê? Aí agora ele fala, portanto, sede prudentes, e aqui a palavra para prudente é a palavra o quê? Arumim. Sede arumim. Reiu, sejam vocês o quê? Arumim. Astutos. Kanehashim, como a serpente, né? E temimim, sejam íntegros, sejam inteiros, né? Como
e Onim, como os pombos. O que Yeshua queria dizer? Em relação ao conhecimento, vocês devem ter entendimento do conhecimento. Eu estou mandando vocês no meio de lobos, vocês têm que ter o conhecimento. Mas sejam íntegros, puros nesse conhecimento. Nesse conhecimento não pode haver maldade. Eu não posso pegar esse conhecimento e utilizar para tirar proveito. E o que é que a humanidade tem feito em relação a isso? Tirar proveito sempre foi o intuito de todos os grandes governantes do mundo. Desde que eles começaram a pesquisar e encontraram o conhecimento das coisas escondidas do mundo, eles utilizam esse conhecimento não para dividir com o outro, não para poder fazer com que o outro também cresça, mas para poder governar sobre o outro, para poder ter poder sobre o outro. E não pense que isso acontece só com os religiosos. Não. Os grandes deste mundo, grandes governantes deste mundo, sempre tiveram conhecimento da palavra, daquilo que Deus realiza. Não se engane pensando que todos esses conhecimentos são desperdiçados, que eles não estão interessados. Só é você observar. A religião e o governo sempre andaram juntos. Eles entendem o valor da espiritualidade. Eles sabem muito bem que é uma coisa real, mas eles nunca revelaram para a humanidade realmente. Eles usaram o mesmo conceito de quem? De Nimrod. Mais uma vez, a palavra traz para nós uma história, uma vestimenta para que você reconheça uma ação. Qual foi o conceito de Nimrod, que se tornou caçador? Eu, diante de Hashem, eu quero construir uma torre que chegue aos céus. Eu quero ser como Deus. Eu quero governar. E ele que criou todo o conhecimento que nós entendemos hoje de governo, de poder, ele é aquele que dentro das escrituras nos mostra como foi esse desenrolar. Mas Hashem, ele vai descer, e ele desce com todo o seu exército, né? E os sábios até indicam 70, porque representando as nações, é uma representação, é apenas para que nós pudéssemos entender que isso se trata do mundo em sua totalidade. Hashem divide suas línguas, ou seja, ele divide o seu entendimento, o entendimento das nações. Não permite que se torne uma coisa só naquele momento. Por quê? Porque a inclinação, o desejo do ser humano naquele momento não era para fazer algo bom, mas para fazer algo mal. E eles conseguiriam se o entendimento fosse um só. Outro conceito que nós vemos dentro das escrituras é o cajado, né? Vocês lembram do Terrilim 23, onde o rei Davi, ele fala: tua vara e o teu cajado, né, me consolam. Terrilim 23, 4. Deixa eu colocar aqui. Já estamos. Terrilim. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sheviterra, o Mishianeterra, né, o teu cajado, Remá e Nahamunim,
São eles me consolam. Eles são quem me trazem o conforto, o consolo. A diferença, né, é que a palavra, né, que se diz a respeito à vara, ela está ligada à autoridade. A palavra mater, né, que está ligada na sua tradução a sala de comando, bastão, bengala, vala, tribo, né? Cada chefe de tribo, ele tinha uma vara. Você lembra da história de Yehudá, de Judá, quando ele, né, com a sua com Tamar, sua nora, ele acaba tendo relações com ela, ela se faz de prostituta e ele dá como garantia o anel, né, a sua capa e a seu matê, a sua vara, que assim como o anel identifica-o como chefe de tribo, né? Lá em Gênesis 38:18 você encontra essa história. E é a mesma coisa. Já o Mishenet é um encosto, é um suporte, né? É uma bengala. Então, assim, quando o Senhor usa de autoridade comigo e ao mesmo tempo ele usa como se fosse aquilo que me dá apoio, que me apoia, né? Como a vara me conduz e com o cajado ele consegue me apoiar. Isso me consola, é o que diz, né? A palavra. Voltando aqui para outro conceito, rapidamente, é o conceito de olhos, né? Einaim, olhos, em hebraico, Aim, com a letra Ain, é uma redundância, mas é verdade, Aim com a letra Ain, é olhos, né, na Torá. E observe que a palavra Ain, ela escrita com Ain, ela mudando apenas um pouco o som, é odiar, é a mesma coisa. Os olhos, ele pode te fazer enxergar, mas também ele pode cegar você através do ódio, né? Depende da forma como você vê. Depende da forma como você vê. Como este mundo é um mundo da ilusão, é um mundo das coisas estarem ocultas, e você vê tudo distorcido neste mundo, você pode começar a gerar para você um desequilíbrio dentro das suas midotes através do ódio, né, que é gerado pelo aquilo que você vê. Porque Yeshua fala muito a esse respeito quando ele diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo é luz, mas se seus olhos forem maus, né, quão escuro, quão negro, quão terrível é todo o seu corpo. Ele fala a esse respeito. A palavra negar, eu não sei se você lembra, quando uma pessoa comete Lashon Hará, ela era cometida por Tsarat, que muitas vezes as pessoas conhecem como lepra, e trazia para ela uma ferida, que em hebraico é negar. E essa palavra negar, sofrimento, ferida, ioneg, ela depende de onde o ain, que é os olhos, está. Se eu coloco, né, a palavra escrita com ain, num e gimel, né, aí eu vou ter oneg, sendo que o ain está no início da palavra. Eu vou ter oneg, e oneg em hebraico é prazer. Se eu colocar o num primeiro, o gimel, e no final eu colocar o ain, eu vou ter, né, escrito a palavra negar, que é sofrimento. Então,
A depender de onde estejam os meus olhos, eu posso ter prazer ou eu posso ter sofrimento, né? Os olhos é dito como sendo a janela da alma. Tudo que entra, toda a luz que entra, vai trazer equilíbrio ou desequilíbrio para dentro de você, para as suas midotes, para os seus vasos espirituais. Outro conceito. Outro conceito é a palavra luz, né? Or, como nós vimos, né? A palavra or com Aleph, ela é luz. A palavra or com Ain é pele, é ocultação. A palavra or com Aleph tem um valor numérico de 207. A raiz é 9. Raiz 9 tem a ver com verdade, né? E o 9 é a letra Samer. E Samer é apoio, sustentáculo, né? E a palavra or com Ain, ela é ocultação, ela tem um valor numérico de 276. A sua raiz é 6, né? E ela está relacionado a a raiz dela está relacionado ao Tet. E o Tet é como se fosse uma serpente, né, dentro do cesto, né, o Vav, né, a raiz Vav. Outra coisa que nós podemos ler aqui é a palavra masve, que é disfarçar, né? A palavra disfarce. Porque neste mundo, né, nós sabemos que todas as coisas estão ocultas. E muitas vezes, quando nós lemos a palavra, nós queremos colocar a palavra de acordo com aquilo que eu vivencio neste mundo. E é por isso que é muito difícil. Não tem uma harmonia entre o que está escrito na palavra e a minha realidade neste mundo. É muito estranho isso, se você não observar a vida real dos patriarcas. É por isso que a Torá ela vem revestida, né, da humanidade. Observe. Só um momento. Observe. Vou abrir aqui rapidamente. Só um momento. 2 Coríntios. Eu vou fechar esse. E eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Achei aqui. 2 Coríntios 3, 15. E até hoje, quando é lido Moshe, deixa eu ver, você está aqui, está. Só um momento. Aqui. E até hoje, quando é lido Moshe, o véu está posto sobre o coração deles. E aí, usa essa palavra que eu falei aqui, ó, ver, hamasve. Masve é distorção, é distorcer, né? E que está posto uma distorção no coração deles. Porque isso Paulo fala a esse respeito quando ele fala que a letra por si mesmo, ela mata. Porque as pessoas, elas põem
a confiança, não no sentido espiritual, não no conceito que Hashem quer passar para o ser humano para que ele possa crescer, mas ele está sempre preocupado com a realidade física humana, que é passageira. Lembre-se, sempre que falo dos nossos patriarcas, falo da questão de uma peregrinação. O que é uma peregrinação? É uma passagem. Hebreu, quando se fala de Ivrit, é aquele que atravessa para o outro lado, né? Então, todas essas conotações estão ligadas a uma passagem, mas que nesta passagem você deve sempre buscar construir um relacionamento com Hashem, um crescimento. Saiba, porém, e entretanto, que este crescimento traz para o ser humano, né, evidentemente, um sofrimento, tá? Por quê? Porque todo este mundo, ele é feito exatamente para impedir que você veja. Quando você lê o Shema Israel, falo para que você não seja enganado pelos seus olhos e seu coração. Todo este mundo, ele foi feito, ele é preparado para tirar você, né, do caminho, para fazer você errar o alvo. Mas você precisa compreender, você precisa entender a forma, a mensagem real de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Qual é o seu verdadeiro eu, né? Então, olha só, quando Yeshua fala, né? Ele vem a falar a esse respeito. Disse-lhe Jesus, Yeshua, Vaiomer Ailechem, Yeshua, disse para eles, Yeshua. Aí aqui você vê amém, amém, né? Aí quando você vê na sua tradução, está escrito em verdade, mas não é isso que está escrito amém, amém com N, com num, que tem um som de N no final, desculpa, né? Tem um som de N no final, e ele fala amém, amém, ani, né? Eu, Omer, digo para vocês, né? Eu estou dizendo para vocês que antes de existir, né? Beteihem, antes de existir Hayot, antes de existir Avraham, Ani Haiti, né? Eu já vivia. Ele não está dizendo aqui, né, a palavra que nós lemos no início, quando Hashem vai falar. Vamos pegar aqui. Errie. Ele vai dizer, diga para o povo de Israel que Errie, né, lhe mandou. Ele está dizendo, eu sou envio. E Yeshua não diz isso aqui. Ele diz a palavra Haiti, eu já vivia. Antes de Avraham, eu já vivia. E nós já falamos daqui dos mundos superiores. E nós já falamos de que cada mundo, né, existe uma revelação. E eu espero que você tenha compreendido isso. E eu espero que você possa compreender cada vez mais. A partir daqui nós vamos continuar. Eu não vou me prolongar, porque senão o estudo fica longo e você não tem muito proveito. Mas na próxima iremos concluir sobre esta questão. Mas fique com isso na sua mente e vamos aos estudos e vamos nos aprofundando, tirando essas escamas dos nossos olhos para que nós possamos ver verdadeiramente, sem medo. Por mais que no mito da caverna, quando o homem é libertado, a luz por um tempo incomodou seus olhos, logo depois ele pôde observar a beleza da realidade. Até a próxima, se o Hashem assim permitir.